Pessoal, pastor Danilo Moraes aqui para mais de um quadro do Voltando para Casa, esse quadro que foi criado para que a gente se aproxime cada vez mais de Deus, volte para Deus através das Escrituras. E a gente está seguindo uma sequência de algumas parábolas aqui de Jesus, que geralmente gera algumas dúvidas, então a gente está pegando as parábolas para a gente, versículo a versículo, ir tentando entender, né, o que o Espírito permita que a gente consiga entender sobre elas. E hoje nós temos um convidado aqui muito especial, lá da região de Santa Catarina, região abençoada aí, presbítero Marcelo Duarte. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente aí. Vamos ver o que Deus tem para nós essa noite, né? A gente vai aprendendo junto, né? E o Senhor vai trazendo novas revelações e melhorando esse contexto para nós, né? Porque a palavra é insondável, infindável e é maravilhoso estudar a palavra. É verdade. E as parábolas, né, nos trazem repetir versículo a versículo aqui, né? Sempre é algo novo. A gente até medita um pouco antes, daqui a pouco Deus traz outra coisa e aquela loucura, né? Então hoje a parábola seria do rico e o Lázaro, ou rico e o mendigo também, tem algumas versões. Está em Lucas 16, do versículo 19 ao 31. Mas um pouquinho antes aqui, Marcelo, eu percebo que Jesus está exortando para variar um pouquinho os fariseus, né, sobre a avareza deles. Aí ele comenta algumas coisas e depois já entra nessa parábola que alguns estudiosos, né, teólogos aí, acreditam que às vezes nem era uma parábola, esse tipo, poderia até ser alguma coisa que aconteceu lá, porque ele cita o nome de Lázaro, e é difícil ele citar nomes e parábolas, né? Mas também é isso, se o irmão quiser comentar algo nesse sentido. Mas toda essa questão do público, assim, que geralmente Jesus usa muito os fariseus para ensinar. Lógico que ali também estavam os discípulos, provavelmente algumas pessoas que não eram discípulos e também não eram fariseus, estavam ali, de repente, tentando entender. E que o irmão pode falar dessa questão desse público que geralmente está voltado para os fariseus, para os saduceus, ou seja, para a religião da época, né? Exatamente, né? Eu creio que existiam ali, né, naquela volta ali, né? Porque já havia começado uma perseguição em cima de Jesus, né, nessa andança aí, né, lá no capítulo 16 de Lucas já estava uma perseguição acirrada em cima. E quem mandava perseguir Jesus era o Sinédrio, né, a alta cúpula, e a alta cúpula era formada pelos saduceus, que eram diferentes dos fariseus, né, eles tinham uma divergência aí, né, quanto à ressurreição dos mortos. Eles tinham uma discussão acirrada a respeito disso. E eu creio que tudo que os fariseus eles recebiam, né, de exortação, enfim, né, ensinamento de Jesus, eles levavam, né, como subordinados, né, dessa alta cúpula, eles tinham que levar lá para apresentar diante deles. Então Jesus estava trazendo ali algo que não era novo, mas era uma explicação, ah, eu creio assim que final, né, que esclarecia que existe, né, o mundo dos mortos e existe uma ressurreição, e existe uma vida pós-morte, né, tanto para um lado quanto para o outro, né, para os vencedores e os que não alcançaram a vitória, né. Então, ali foi mostrado para eles, assim, que reflitam a respeito disso. Existe um mundo pós este. Então não adianta vocês fazerem coisas aqui, obras aqui, juntarem coisas aqui, foi o que ele falou para eles antes ali, né, e não se preocupar com o porvir, né, porque a nossa passagem aqui é muito breve, então vocês têm que se preocupar com isso. Então Jesus logo, né, trouxe essa parábola, né, e, lucidando, assim, trazendo à luz, né, a respeito dessa situação. Amém. Entrando aqui na parábola, no versículo 19, eu vou ler aqui o versículo 19 e 20. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele.
chama atenção aqui que eu queria compartilhar com o irmão, podendo nos ajudar aí, o pessoal que vai assistir entender. Que Jesus não fala só que ele era rico, mas que ele também se vestia de púrpura e linho finíssimo. Ele devia ser muito rico, né? Eu acho que Jesus quis mostrar que não era só um simples rico, mas era uma coisa assim, uma riqueza acima do normal, né? Porque eu acho que, né, para ele ressaltar esses detalhes, esses banjar, né? Vamos falar assim. E o Lázaro a mesma coisa. Ele não era um simples mendigo, né? Era um negócio assim, o último ali, né? Depois ele fala cachorro lambendo as chagas e tal. Por que Jesus quis dar esse contraste tão grande assim entre riqueza e pobreza? O que o irmão pode nos compartilhar? Aí eu creio que Jesus estava elucidando ali, né, se tu prestar atenção quando Deus fala de vestimenta, ou Jesus fala de vestimenta, ele está falando de uma veste praticamente sacerdotal aqui, né. Tá falando: "Olha, né, esse homem era fini", então tinha essa divisão dentro da religião, né. A Verdade. religião faz essa divisão, né. Os que são e os que não são, né. Então, a religião veio para dividir, né, mas Cristo veio para unir, né, os povos e nações, e não interessava, porque Jesus, quando ele saiu para pregar, ele não saiu para o povo dele, né, ele foi lá para o outro lado, justamente para mostrar: "Olha, é para todos". Então ali eu creio que ele estava mostrando assim: "Olha, esse cara muito rico, essa pessoa de alta classe, né, que não se mistura com os outros, é igual os sacerdotes lá, né, eles não se misturavam com os outros, tanto que o povo ele não tinha ensinamento, né. E eu acho uma palavra fantástica, assim, quando os discípulos de João vão procurar Jesus, e eles falam: "Ah, Jesus, é tu que é o Messias ou vai vir outro?" E Jesus fala assim: "Porque o evangelho do reino está sendo pregado a todos. Todos estão recebendo o ensinamento da palavra", e isso é uma coisa que não era comum antigamente, Sim. né. Então, Jesus estava dizendo assim: há um povo, né, que está se regalando nas coisas naturais, achando que é espirituais, que são espirituais, enquanto tem um outro povo, que é do mesmo povo, né, mas que está lá passando uma dificuldade, porque não conhece a palavra, não conhece os princípios, estão, né, lambido pelo cão, né. Aí fala ali de chagas, fala de coisas assim, que a pessoa estava passando uma dificuldade muito grande, realmente. São extremos, né. Eu acho que ele quis ressaltar esses extremos, assim, porque ele fala assim, que o rico, né, todos os dias se regalava, não teria por que ele falar tem rico que realmente é rico, mas não esbanja, não ele quis ressaltar esse Mas tu pega o sacerdote, ele podia se regalar todos os dias, porque é trazido a oferta, parte era dele já. sim. Ele não precisava ir atrás, entende? A oferta vinha, ele tirava o que era do senhor e separava o que era dele. Fora os privilégios sociais que ele devia ter, Sim, fora muitos privilégios sociais, mas taxa de juros menor. então ele podia se regalar todo dia, né? Sim. Podia todos os dias, né? Enfim, então estava numa posição privilegiada realmente, né, então eu vejo dessa forma, assim, né, e isso ainda acontece no dia de hoje com o tal do clérigos e leigos, né, Sim. porque as pessoas se deixam até, né, dominar por essa situação, suas vidas, por não conhecer o Senhor, né. Precisar da oração de um homem, precisar da comunhão com um homem, né, para achar que está perto de Deus, sendo que não é dessa forma, né, que a gente aprende. A gente tem que honrar as autoridades, tem que estar junto com as autoridades, tem que congregar, mas tem que ter a sua individualidade com Cristo, né. Então, ah, mas
na antiguidade não era dessa forma que acontecia. Entendi. Que bênção. Seguindo aqui os versículos, irmão, ó, versículo 21. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Nós tínhamos comentado assim que é a miséria da miséria mesmo, né? Assim, ele ressalta muitos detalhes assim do tamanho da dificuldade desse homem chamado Lázaro. Aí versículo 22, aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E aqui morreu também o rico e foi sepultado. É aqui que eu queria perguntar para o irmão sobre essa questão. Os dois vão morrer. Todo mundo vai morrer, né? Tanto o rico como o pobre, eles moram. Mas aqui fala, e ele cita a questão dos anjos levando o pobre para o seio de Abraão, e o rico só fala de sepultamento, não realça a morte dele. O irmão acha que tem alguma coisa, algum sentido específico nisso? O que o irmão pode nos trazer desse versículo, assim? Eu creio que o Senhor ele não quis abrir, assim, né, essa parte espiritual da porque, não é necessário amedrontar o povo, mas sim necessário a gente ressaltar as dádivas que Deus nos dá quando nós nos rendemos a Ele, né. Então a gente não pode nós como, pregadores da palavra, né, nós como irmãos, nós não devemos, submeter o povo, submeter os irmãos ao medo, né, porque é um sentimento caído. Então a gente tem que submeter eles a pensarem no porvir, pensar na glória, né, como o apóstolo falava, né, na glória do porvir, nas coisas que vai alcançar, né, depois o prêmio da soberana vocação. É isso que a gente tem que trazer para as pessoas, porque, o medo não deve ser usado dentro Sim. da igreja, né, não deve ser usado. Porque Deus não usa de medo, né, quem usa o medo para domínio é as trevas, né. Tu pega todas as civilizações, né, que queriam dominar outras, né, se utilizavam do medo para fazer isso. Então, Jesus trouxe uma sabedoria incrível aqui, né. Ele foi sepultado, tá, mas como é que aconteceu? Veio demônios, pegou, né, porque ele podia falar, daí vieram os demônios, levaram, e veio os anjos, levaram. Então, a gente fica pensando, mas eu meditando a respeito disso, eu cheguei assim, né, nessa pequena conclusão, assim, que a gente não deve usar de medo, né, porque Jesus estava usando de amor ali, né, porque a exortação é um amor, né, na mais na na maior simplicidade, assim, que existe, né, na humildade, eu creio, né, tu usar de humildade, assim, e trazer essa exortação, né, para o povo. Amém, né? Bom, aqui no versículo 23, fala assim, no inferno, então já cita onde ele estava, né? Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Esses dois versículos, eu não me lembro, se tem algum outro local, que ele já fala de inferno, assim, era difícil Jesus citar, né? Essa parábola, acho que é a única que ele fala, assim, que realmente, ó, existe inferno, e esse homem, por ter sido do jeito que ele foi para lá. Eu acho que a interpretação não tem uma interpretação, assim, sem ser literal, no sentido de onde ele estava. Não sei se o irmão pode falar sobre essa questão do inferno e do seio de Abraão, e que, no caso, o rico via Abraão e Lázaro, mas não cita que Lázaro via, de repente, o rico. Não sei se tem alguma coisa a ver. Caramba, é muita informação em poucos, né, hã, poucos versículos, né, é muita informação, é muito espiritual. É algo assim que
dava para fazer muitas, Só nesse versículo ele vai ficar umas 2 horas. dá para fazer muita reflexão, né? Mas a gente vê assim que é real, né? Até quando eu estava meditando a respeito disso, eu me lembrei de uma vez que eu tava no Paraná fazendo um curso que era de NR35, sabe, segurança do trabalho, essas coisas. E aí tava naquela parte onde que eles começam a passar assim os acidentes fatais, né, que acontecem dentro das empresas e coisas. E aí uma pessoa lá que estava palestrando falando, citou, né, porque a gente não sabe para onde a pessoa vai, porque todo mundo que morreu ninguém voltou, né? E daí eu falei, não, tá errada essa informação. Aí todo mundo ficou curioso, né? Aí eu falei, não, Jesus morreu e ele voltou, e ele contou como é que era, né? Ele falou, ele ficou mais 40 dias, né? Ele ficou pregando e falando como é que era esses locais, né? E o que ele tinha feito, muita coisa está escrita, muita coisa não está escrita. E aí eu me lembrei disso quando estava refletindo a respeito disso, né? Porque as pessoas têm essa ideia, né, tem essa mentira que vai passando de boca em boca, de Sim. geração em geração. Não, porque ninguém voltou para contar como é que era. Mas voltou, Jesus voltou, né. E Jesus ali ele estava falando, né, desse abismo que há entre um e outro, e que se enxerga, né. Isso que eu acho incrível, assim. Tu não pode tocar o outro lado, não pode chegar do outro lado, nenhum, mas tu pode ver o que tu perdeu, né, ou para onde que tu foi livrado, né, de não ir, né. Então, é um mistério muito grande, né, porque ali quando ele fala, né, de sepultamento, é os lugares baixos da terra, né. Então a gente vê, assim, tem vários relatos de várias pessoas que tiveram experiência de quase morte, né. Foram levados para essas regiões e dizem que é as regiões baixas da terra, né, eles entraram para dentro da terra e foram indo, foram indo, foram indo, né. E tem diversos cientistas tentaram, né, chegar na na parte mais interior da terra, assim, e tem diversas histórias aí que eles contam. Então a gente vê, assim, que é um mundo espiritual, onde está, né, dentro da terra. E onde tem 2 locais, nesse mesmo espaço espiritual, né. Então a gente vê que Deus, reservou, né, esse local justamente para as pessoas verem o que elas ganharam, né, e o que elas perderam. E é um lugar de tormento, eu creio que muito mais por causa disso, Sim. né. Porque, se tu tá numa situação ruim, né, todo mundo já passou situação ruim, mas, né, a nossa natureza pecaminosa, né, quando vê alguém bem e tu tá numa situação ruim, tu pensa: "Por que que não é comigo?", né, eu acho que todo mundo já pensou isso, né. Imagina nessa situação, né, ele lá naquela situação horrível, né, pessoa de tormento e fogo e não ter água, não. Então é uma situação bem complicada, né. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo que ele nos livrou disso, porque nós todos, toda a humanidade estava indo para esse mesmo local, né. Se não fosse, assim, a intervenção divina, né, ah, sobre a humanidade, e eu falo daí já desde o começo, né, porque ele escolheu pessoas, né, antes de Jesus vir, né, tanto que Abraão estava lá, né, ele foi justificado, né, pela fé. Então, quando Cristo se apresentou para nós, ele nos deu um maior presente que jamais qualquer um de nós poderíamos obter, né. Sim. Nenhum poderia ter isso, por mais de
Aí agora falando, né, de coisas naturais, né, como esse rico, né, ele não pôde também. Jesus mostrou assim, ó, não interessa, tu tem muito lá, né? E aqui também Jesus não está falando que quem tem muito vai ir para o inferno. Esse é o ponto, eu acho que a gente E isso tem que ficar muito claro, porque as pessoas, há uma mentira muito grande também que é passada, que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A palavra não fala assim. A palavra diz que o amor ao dinheiro, né, vou colocar na frente de Deus, né, porque o dinheiro ele não é dinheiro, ouro, prata, não, ela te dá uma coisa chamada poder. E é isso aí que corrompe o homem. sim, Que tu tem o poder de fazer qualquer coisa, né? Até, né, da arrogância do homem de mandar tirar a vida de outro homem, né? E às vezes é 2, 3 mil reais, tu manda tirar a vida de alguém, sim. porque tu não gostou de alguma situação, enfim, né? Para chegar ao ponto, né, da nossa arrogância, né, do ser humano. Então, hã, esses homens, né, que Deus dá poder a eles, a gente tem que orar muito, né, porque eles estão com uma dádiva nas mãos, mas eles também estão com uma maldição. Se elas não encontrarem Jesus, elas podem ter tudo, mas elas não têm nada, Sim. né. Então, não adiantou nada para ele ali, ele ter todas as coisas, né, e viver o melhor da terra, mas chegar à eternidade da vida dele, né, e ir para o inferno. Sim, E a gente vê que Cristo, assim, né, nos livrou da segunda morte, né, como a palavra mesmo diz. sim. Amém. Essas passagens aqui são para meditar bastante mesmo. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Eu queria parar aqui um pouquinho, para até a gente entrar um pouquinho mais no que o irmão comentou, porque aqui não quer dizer que Abraão está falando assim, ó, você recebeu riqueza, então, por causa da riqueza, você foi para o inferno. Não creio que era isso que Abraão queria dizer, porque não é porque então não é todo pobre também que vai para o seio de Abraão, como não é também todo rico que vai para o inferno. É uma questão do que das características internas, eu creio aí, não é isso, irmão? Assim, né, ele fala um pouco antes de avareza nas outras passagens, a idolatria, e um pobre também pode ser idólatra, também pode ser avarento, né? Então, a gente deixar claro nesse sentido que não é o que Abraão estava querendo dizer ali, né? Digamos assim. É, eu creio que eu pego um cristão, né, o cristão ele tá bem com Deus, né, na dificuldade a gente fica bem com Deus, né, porque te agarra a Deus, não tem o que fazer, né, tu vai pra oração, tu vai para o joelho, tu vai, né, tu vai comunhão com os irmãos, tu quer oração, tu quer uma mudar aquela situação. E aí quando ele recebe uma bênção, o que que acontece? "Ah, hoje eu vou ficar em casa, não vou na igreja. Ah, hoje eu tenho tal coisa para fazer", né, tu começa a ter um leque de opções, né. E aí tu acaba colocando essas coisas, na frente de Deus. E todos aqui, eu creio que já tiveram essas experiências, né, de ter sido abençoados e agora eu não preciso buscar tanto, né, eu já alcancei, né, porque dá uma falsa impressão da gente estar bem com Deus, quando a gente é abençoado. Não dá essa falsa impressão? "Ah, se eu estou sendo abençoado, é porque Deus está se agradando de mim". Mas às vezes Deus está, né, cevando peixe, né, tá botando ali, né, um
uma situação para ver o que que tu vai fazer. E muitas vezes, e eu creio que a maioria das vezes, nós somos reprovados. E aí Deus traz um aperto novamente, traz situações novamente, seja de doença, seja, né, deixa que isso aconteça na nossa vida para que a gente venha nos alinhar. Aí eu trago a experiência, né, que eu tenho familiar, né, da minha avó, que minha avó ela passou 15 anos em cima de uma cama, se eu não me engano, né, que eu era bem pequeno. E e eu me lembro, assim, em orações e situações que aconteciam na casa do meu avô, onde Deus falou que não poderia curá-la, porque ela ia se desviar do caminho, por por ela estar bem, né, estar então isso, hã, me chama muita atenção, né, porque teve que deixar o espinho na carne, assim como Paulo, né, para não se desviar, né, então às vezes, né, eh, Deus nos bota a cabresto, né, pra que a gente venha cumprir o propósito que Deus tem para nós. E aí muitas pessoas podem achar isso uma coisa ruim, né. Mas como assim Deus fazer isso, né? Mas é que Deus enxerga, né, lá na frente, ele sabe o que cada um vai acontecer, né, com cada um. Então a gente tem que permanecer na fé, né, e quando tiver essas experiências com Deus, assim, de ter bastante, muito, não desfocar. Aí sim, né, focar, mas é muito difícil. Eu creio que seja muito difícil, né, porque Difícil lidar com a bênção, né, irmão? é difícil lidar com a benção. Exatamente. É bem difícil. Imagina, a gente tem várias situações aí no meio evangélico, né, pessoas que estavam com câncer e aí foram curadas e saíram da igreja, se desviaram do caminho. E aí depois Deus trouxe alguma coisa e as pessoas voltaram, enfim, né, tem diversas situações. Então a gente vê, assim, que realmente, lidar com a bênção é difícil. Imagina tu nascer num berço, né, onde tudo é te dado de bandeja, né, não precisa fazer esforço para nada, e aí tu acaba elegendo pessoas como Deus na tua vida. E tu acaba não precisando de Deus, né. Então, eu creio que Deus oportuniza a todos, mas, tu nascer num berço, assim, que tu não precisa de nada, eu creio que seja mais difícil de tu procurar Deus. Sim. A Bíblia diz, né, em outra passagem, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, mas depois ele segue falando que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. O rico não vai entrar, mas é mais difícil porque eu acredito, porque a base para você entrar é humildade, é mansidão, é se humilhar. E quando você tem dinheiro e principalmente poder, é difícil, é mais difícil, não é impossível para Deus, né, mas é mais você chega num pegar uma cidade pequena, que nem aqui em São João, cidades menores, onde os ricos, aonde eles entram é tapete vermelho, "Nossa, fulano". Então assim, imagina esse não, esse cara tem que sair do bem bom da vida dele ali para ir lá no bairro evangelizar. Dificilmente ele vai, né, então você acha que é isso que Deus está tentando trazer, que não é impossível, mas é mais difícil. Sabe, eu tive experiências assim, né, era líder de um departamento na igreja, cuida de serviços na igreja, né, e e aí eu chamava alguns irmãos, né, pra fazer, e daí eu chamei o irmão, assim. E ele já tinha, hã, estado muito bem de vida, ele estava numa situação mais baixa, assim. E aí, financeiramente falando, né. E aí ele chegou pra mim e falou assim: "Não, eu não vim aqui pra lavar cadeira", sabe, que a gente estava, né, lavando as cadeiras e tal, né, e tendo aquele momento de comunhão e limpeza ali, né. Ele falou: "Não, eu não vou, eu trouxe aqui minha esposa, meus filhos aqui pra auxiliar, mas
né? Não, isso não é para mim. Aí tá, amém. Para mim não ia mudar nada, mas não foi eu que chamei ele, né? Sim. Eu só comuniquei ele. Ó, tem coisa para fazer e, e Deus colocou o teu nome, não foi eu. Então eu tive essa experiência assim e amém. Para mim não muda nada, sabe, meu irmão? Não muda nada. Mas Deus às vezes chama para saber, né? Como eu vou agir, né? Com essa situação, né? Porque é para mim. É, tenho que ver que todas essas situações, né, se o que eu estou envolvido é para mim, né? Não interessa o outro, o que o outro vai fazer ou a atitude que ele vai tomar. É eu. E aquilo me trouxe uma grande lição, assim, né? Porque para mim era uma coisa simples de fazer, mas amém, né? Não quis fazer, para mim não mudou nada. E ficou pronto, ficou feito, mas essas situações acontecem, né? Então, e eu creio assim que Deus tem essas experiências com todos, né? Com todos. E aí tu vê assim, o próprio ministro da palavra, né? O Sérgio Alves, ele fala, né? Que no início da igreja ele limpava os banheiros, ele fazia isso, ele fazia aquilo, né? Fazia todo esse serviço braçal que era necessário, porque é necessário, né? Ainda mais quando tá começando uma obra, né? E isso não tem problema, né? Vai chegar um dia que vai ter auxiliadores e vão fazer. Isso não vai nos diminuir, né? Assim vai nos dar experiências, né, com o Senhor, né? E eu creio que toda a mulher, ela tem muita experiência com Deus, né? Relato da minha esposa, muitas vezes, né? Na pia, né? Lavando louça ali, e Deus está ministrando muitas coisas, né? Então, às vezes a gente precisa desse momento quieto com Deus, fazendo alguma coisa para Deus estar até para nos tirar dessas dificuldades financeiras, né, e coisas desse tipo. Mas como aquele irmão, de repente a vitória dele estava ali, lavando aquela cadeira, ele tem uma eureka, né? Refletir ali, né? Refletir, mudar assim algo na. Mas amém. Verdade. Irmão, seguindo aqui a reta final da parábola, que aí Jesus diz assim: Então replicou o pai: Eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu creio assim, que eu queria saber do irmão, né? Aqui ele tentou algumas coisas, ficou desesperado porque ele tinha família, ele queria avisar essa família. Só que Abraão falou: Não, mas se vocês têm os profetas, você tem Moisés. Primeiro, assim, que contato com mortos já não é uma coisa que já cai por terra, que morto não volta para falar alguma coisa, assim, né? A gente tem algumas doutrinas aí e tal. E depois ele já cita, principalmente para a religião, ou seja, porque os fariseus, a religiosidade que matou os profetas, né? E murmurou com Moisés na caminhada inteira e Jesus ainda ia morrer, ressuscitar, e eles continuariam não acreditando, enfim. Então foi uma pancada para a religião ali para finalizar. O que o irmão pode falar desse contexto final, assim? Jesus trouxe ali uma profecia, né, do que ia acontecer, né? Ainda que venha alguém, né, ressuscite alguém, venha pregar para vocês, né, que estão nesse, vocês não vão acreditar, porque vocês não acreditaram. Abraão falou de mim, né? Moisés falou de mim. Os profetas falaram de mim. Eu estou na frente de vocês, ainda que eu morra e volte para falar para vocês, vocês não vão acreditar, né? Então Jesus estava mostrando para ele assim, né, trazendo essa profecia, né? Porque tem um véu, né, diante de vocês, né? Mas a palavra diz, né, aqueles que aceitam Cristo, o véu se rompe na hora, né?
daquele véu da religião que está sobre o povo hebreu, né? É, a palavra cita muito bem isso, né? Diz que tem um véu que cobre, assim, que eles não aceitam Jesus por causa disso. E, e aí Jesus mostrou para eles, olha, não vai adiantar, né? Se vir alguém pregar para vocês dos mortos, porque vocês não querem aceitar. Não é uma questão de quem, mas a questão é vocês, né? Então, a gente vê assim que ele citou, né, Moisés, profetas, a lei e os profetas falaram de mim o tempo inteiro, né? E, e agora eu tô aqui na frente de vocês, vocês não acreditam, eu vou morrer daqui a pouco e vou ressuscitar e vou vir falar para vocês, daí vocês vão, daí que vocês não vão acreditar mesmo, né? E vocês vão ainda matar os que falar, né? Vão tentar calar aqueles que vão falar disso. Então, Deus trazia ali Cristo, né? Uma realidade triste que estava por vir, né? Ele fala ali de 5 irmãos, né? Aí tu pega os saduceus, eles têm 5 princípios lá, né? Então, ah, todos os princípios que eles têm, assim, divergem com o que Cristo veio mostrar para eles, né? Então, eu vejo assim que Cristo ele foi muito claro com eles, para quem conhecia a lei, né? Cristo foi muito claro com eles, assim. Ah, é para vocês que eram para me aceitar e espalhar isso, né, por todo o povo, né? Vocês que são vestidos de púrpura, vocês que têm, né, que se regalam aí às custas do povo pobre, né? Porque até um vamos dizer assim, uma pessoa pobre, extremamente pobre, quando recebia uma cura, o que que ele fazia? Ele tinha que ir lá se apresentar para quem? Para eles. Ao sacerdote. E tinha que fazer o quê? Levar uma oferta. Então não é? Então eles sempre, vamos dizer assim, eles sempre saíam no lucro, Sim. tá? Isso naturalmente, né? E Deus fazia isso para eles mudarem, e ó, cada vez que ia um milagre diante de vocês, vocês se humilhem mais, vocês eh, entendam, né? Então Jesus fazia os milagres e ele falava o quê? Ah, vai lá e te apresenta pro sacerdote lá. Aí chegava lá na frente do sacerdote, tá, mas tá curado da lepra, tá, mas quem é que te curou? Ah, um tal de Jesus aí. Mas ele não pode fazer isso, é sábado. Entende? Botava sempre um empecilho. Sim. Então, foi complicado essa dureza do nosso coração, né? Essa dureza do nosso coração, porque nós estamos nessa mesma situação em, claro, eh, vamos dizer assim, em etapas da nossa vida, né? A gente tem incredulidades ainda, né? Eu- Incredulidade, em crer que é dando que se recebe, incredulidade em perdoando que se é perdoado. Várias etapas da nossa vida a gente tem essa incredulidade, né? Jesus não venceu isso e nós, e é o que, para mim, assim, essa palavra vem mostrar, assim, nós temos uma escolha de viver por Jesus e um prêmio maravilhoso, né? Mas não quiser, não tem problema. Pode viver do teu jeito e tá tudo certo. Sim. A gente pode chegar a uma conclusão assim, irmão, pra gente finalizar, que a religiosidade, né, a religião ali representada, que Jesus sempre foi muito duro com eles, mais com eles, né, porque as pessoas pecadoras no sentido de pecados visíveis, né, prostitutas, ele era totalmente diferente, mas na religiosidade ele sempre foi muito duro, teve vários embates ali com eles, né, e tal. Ele estava mostrando pra eles: "Gente, vocês vão para o inferno, se vocês não entenderem que vocês têm que nascer de novo para uma vida espiritual, porque eu tô esse caminho, assim". E e aí o pobre representa, assim, aquela pessoa que entendeu que nada é, que precisa de salvação, que se arrepende,
seria esse tipo um impacto nesse sentido, ó, a religiosidade leva, não posso taxar assim, né, a religiosidade leva para o inferno, mas assim, é uma das coisas mais danosas, assim, para as pessoas, tanto que ele batia nisso. Eu creio que o conhecimento, né, que Jesus era duro com quem tinha esse conhecimento, né. Vocês eram tratados de uma forma totalmente diferente, por isso que Deus é duro com a igreja. Ele tem que ser duro com a igreja, né, por isso que o evangelho do reino é duro com a igreja. Por causa disso, vocês têm conhecimento, vocês estão vendo as pessoas, né, se perder e vocês não estão fazendo nada, né. Vocês estão vendo as pessoas terem escolhas erradas, seja em todo o âmbito que for, porque a gente não entra, né, entrou uma maldição dentro de nós que a gente não pode, ah, ter uma escolha política, né, mas não é uma pessoa, mas sim um princípio que aquela pessoa segue, né, como representante, né. A Bíblia orienta isso, ou orienta que não se faça isso. E aí tu tem que ter uma escolha, e tu tem que passar isso para as pessoas também. Olha, se deixar acontecer do jeito que deixar, aí vai ficar ruim para todo mundo, né. Porque a religião tomava conta daquilo e quem saísse da daquilo ali, era tipo uma ditadura, né. Era cancelado. Era cancelado, era uma coisa, difícil de se viver naquela época, né, como é nos dias de hoje. Então, nós temos que ter essa consciência que Jesus veio para nos libertar e libertar de tudo, né. Se ele nos fez livres para ir e vir, tomar a decisão de querer ir para o inferno ou só que tu toma a decisão quando tu tem um conhecimento. Tem pessoas indo de encontro ao inferno, né, que não tem conhecimento nenhum. E aí onde Deus nos cobra, e Deus cobrava eles, porque eles tinham esse conhecimento. Por que que vocês estão deixando o povo ficar desse jeito? Vocês não Eles não sabem. entram, não deixa os outros entrarem, né. É, vocês não sabem que vocês têm que cuidar dos órfãos, dos doentes, é um encargo de vocês, de sacerdotes? Vocês não sabem que é encargo da igreja fazer essa ação social aí? Que esse cara não era para estar sendo lambido lá pelos cachorros, né? Não entra dinheiro no caixa, não entra comida, não entra isso, vocês não querem dividir com ninguém, entende? Então, é muito mais, se a gente for meditar assim, em todos os âmbitos, em todos os âmbitos a gente não pode se calar. A gente tem que trazer a libertação que é o Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente tem que ser livre, livre para escolher, né? Só tem liberdade quem tem conhecimento. Se não, tu conhece só um caminho, só vai para aquele. Sim. Né? E a nossa mente acostuma. Todo mundo aí que vai para o trabalho, volta, pega sempre o mesmo caminho. Aí um dia tu entra numa rua errada, tu já te apavora, né? Ainda mais cidade grande aí. E agora? Tem que dar 1000 voltas pra quando vê tu é mais rápido de tu chegar no local do que tu ir pelo outro caminho. Então, a gente tem essa dificuldade até natural, né, de experimentar as coisas que a palavra diz: "Tem que ser desse jeito", eu vou experimentar, porque o que está faltando para nós como cristão é experimentar. Sim. Experimenta Cristo. Ó, Cristo disse que se eu fizer isso vai acontecer isso. Então experimenta. Mas não a gente quer a experiência do outro para ver se deu errado eu não vou, né. Ah, mas tu não sabe o nível, né, que a pessoa tá, né, se ela fez tudo certo como a Bíblia determinou e se é o tempo dela receber ou não, né. Então, o irmão tem filhos, né, e cada um tu sabe, é diferente um do outro, não é igual, é bem diferente. Então,
Deus também olha para nós, ele nos fez com uma digital, né? Olha na tua digital, ninguém no mundo tem uma digital igual. Somos todos diferentes. Deus não vai tratar todo mundo igual, né? Então ele sabe essas diferenças que tem para nós, né? E talvez, né, aqui jogando alto assim, né? Se fosse Lázaro que tivesse na condição do rico, ele também tinha ido pro inferno. Vai saber, né? Se o rico convidasse ele para ser amigo dele ali agora, né? Vem para minha mesa, vamos comer, vamos se regalar. Ele não ia querer mais saber de nada. Vai saber, né? Uma colocação, é. Então, então, não tem como a gente julgar, né? Então a gente não tem como julgar uma pessoa se ela vai para o céu, para o inferno. Isso é muito, ah, muito bom a gente falar. Não tem como tu julgar. Ah, a pessoa era de tal religião, ela foi para o inferno. Não, não julga. Não, tu não sabe os últimos minutos da pessoa. Tu não sabe depois ali aquele aquele intervalo que fica no limbo. Tu não sabe o que que aconteceu. Então as pessoas têm essa mania e as pessoas afastam muitas pessoas do evangelho por causa disso. Ah, o fulano, minha avó era de tal religião e tal. Não sei. Ah, ela foi pro inferno. Como é que tu vai dar um veredito desses? Não pode. Tu não pode fazer uma coisa dessa. Então, a gente não tem essa capacidade, Deus não nos deu isso. E a Nem gente no caso do suicídio, né, irmão? Os caras nem no caso do suicida, nem nada. A gente não tem essa capacitação. Deus não nos deu isso, né? Porque ele diz que justo juiz é ele, não nós. Então ele sabe lá como é que ele vai tratar aquela situação. Então a gente tem que pensar muito bem, né, antes de falar qualquer coisa, né? No melhor das hipóteses, é não falar nada. É. Só ora, né? Porque a pessoa ela tem uma escolha até o último, né, o momento de vida e a palavra diz, né, que todo aquele que confessar que Jesus Cristo veio em carne, ela será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Romanos 9:10, 10, 9 e 10. Então, apenas com a boca. Então, temos que parar de dar veredito, né? Ó, fulano foi pro inferno, fulano foi pro céu. Então a gente não sabe discernir isso, né? Então vamos parar com isso, né? O povo cristão aí, para com isso que tu tá afastando as pessoas de Deus fazendo isso. Que a gente não foi capacitado por Deus para fazer isso, né? O que voltou foi Jesus, não foi nós. Verdade. Amém, irmão. Finalizamos aqui. Eu acho que ficou bem claro que a parábola trouxe. Existe o inferno e existe o seio de Abraão em Campo Paraíso. Isso ficou bem claro, né? Porque muitas pessoas também, eu acho que nem acreditam que exista um inferno. Ah, não é bem assim. É assim, existe, né? Tem pessoas que vão para lá, né? Tomara que a maioria não, né? Mas Deus também, ele chegou a ser bem claro aqui, que não é brincadeira, né? Não é uma coisa assim que a gente tem que realmente se ajustar, tem que tomar conta do nosso coração, se a gente está sendo avarento, se a gente está sendo idólatra, se a gente está desagradando a Deus. Mas como o irmão falou, a gente também não pode julgar ninguém. Ah, esse vai, esse não vai, isso é, isso não é, né? A gente tem que buscar essa comunhão com o Senhor para ter esse entendimento e fazer o que Deus pediu para fazer e ir para o seio de Abraão e nunca ir por esse inferno de tormentos, né? Queria agradecer o irmão mais uma vez aí pelo tempo, pela disponibilidade, né? Espero que venhamos a compartilhar mais passagens bíblicas aí, que as pessoas consigam, né, entender mais das escrituras e que o irmão possa deixar um recado final aí para quem vai assistir, né? Que se o irmão sentir do Senhor aí para estar compartilhando. Eu creio que é aceitar Jesus, né? Todas as pessoas que experimentem aceitar Jesus, né? Você que já tem idade, né, para se batizar, porque há uma idade, né, para pessoa se batizar, a idade da consciência que a gente fala, né?
Então, você tem consciência que é pecador, você tem consciência, né, que está em déficit com Deus, e aceita Cristo, né, como teu caminho, a verdade, a tua vida, e ele pode mudar toda a tua história, assim como mudou a minha, assim como mudou a do pastor Danilo, e tem mudado a vida de muitas pessoas, né, e tem nos tirado, né, desse lago de fogo que é posterior, né, mas do inferno e depois lago de fogo. E tem nos livrado disso, né. Por mais que a gente esteja passando dificuldades extremas nessa vida, né, não se compara, né, às coisas que a gente passaria nesse tormento e as coisas maravilhosas que a gente vai viver com Deus. Isso que eu queria deixar claro, né. E para aceitar Jesus é uma coisa só, confessa ele com a tua boca, né, acha alguém, um pastor, né, um sacerdote aí, e diz para ele que tu quer te batizar, e mostra para ele a passagem ali de Atos, capítulo 8, né, onde, estava ali Felipe e o eunuco e não tinha barreira nenhuma para ele se batizar. Tinha nenhum curso, não tinha nada. Tinha curso, não tinha nada, né, só chegou ali: "Tem água, eu aceito que Jesus é o meu Senhor, eu quero ser batizado no nome dele, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". Entrou na água, saiu, e o eunuco foi para o lado dele, e Felipe foi para o seu lado. E é simples, Jesus é simples e a gente não pode dificultar, só que a religião dificulta. A religião quer dificultar, quer dizer que Jesus é inacessível, sendo que ele não é. Sim. Mas é isso que eu queria compartilhar, obrigado pelo convite, maravilhoso, e assim que tiver um novo convite, já está aceito. Já deixar marcado aí. E para você que está assistindo, que vai assistir, se esse conteúdo fez sentido para você, comenta, curte, compartilha, manda para as pessoas que estão querendo aprender mais sobre as escrituras, para que a gente consiga voltar para casa, né? Voltar para o Éden, voltar para o Senhor. Quanto mais nós nos aproximamos da palavra, praticamos ela, é como nós estivéssemos andando quilômetros de volta para Deus, né? Então, fica aí a dica. Deus abençoe a todos e muito obrigado mais uma vez.